Olá, pessoal! Meu nome é Regiane, eu sou nutricionista e coordenadora do programa Saúde na Escola, aqui no município de Bela Cruz. E hoje a gente vai fazer mais uma ação do PSE, que antes, todos os anos a gente ia para dentro das escolas, fazer aquela ação presencial, mas por conta do contexto da pandemia, a gente está fazendo nesse formato, remoto, vocês do lado de lá e a gente aqui do lado de cá. E aí eu estou aqui com o psicólogo Vinícius, o Vinícius compõe a equipe multiprofissional, a gente atua dentro da Secretaria de Saúde, nos postos de saúde, e hoje a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre saúde mental dentro do contexto da pandemia, Vinícius? E aí a gente queria relacionar com a questão da ansiedade, nesse contexto pandêmico, Como é que você poderia, ter uma visão sobre isso, para explicar de uma forma mais resumida? Pronto, Regiane, a pandemia da Covid-19, tem ceifado vidas do mundo todo, e os efeitos são catastróficos, E para além da pandemia da Covid-19, fala-se bastante de um outro tipo de epidemia, paralela à pandemia da Covid, que é a epidemia dos transtornos mentais. Durante a pandemia da Covid-19, nós temos contato com diversas situações estressantes, ansiogênicas, que têm afetado cada pessoa de uma maneira diferente. E é importante dizer isso, cada pessoa vivencia essa pandemia de uma forma distinta, diante das suas características pessoais, do lugar que vive, a sua história de vida, E nós temos diversos fatores, que essa pandemia traz, que ela acarreta um terreno fértil, ela acaba promovendo um terreno fértil para o aparecimento de ansiedade, depressão, e são diversos. Aqui a gente pode elencar alguns, como o medo de morrer, de perder o ente querido, o medo de perder o emprego, ou já ter mesmo tido contato com alguém que esteve doente, ou mesmo ter perdido um ente querido. Então são diversos os fatores, o próprio isolamento social, o confinamento, a ausência de atividade de lazer, São vários os fatores que a pandemia traz, acarreta, que criam um cenário que projeta muitas vezes ansiedades e depressões. Os grupos que mais correm risco, assim, que a gente tem percebido, são os idosos, por serem já o grupo de maior risco, de vir a óbito, os idosos ainda são um grupo de maior risco, os profissionais de saúde, pelo nível de exposição, e as pessoas que já sofrem com algum tipo de transtorno mental, que potencializados por esse cenário de pandemia, que pelos efeitos da pandemia, agrava o transtorno, eles acabam tendo mais necessidade ainda de buscar ajuda. Isso acaba acarretando um adoecimento psíquico nas pessoas por conta desse contexto. Mas, assim, em relação à faixa etária, dos adolescentes, das crianças, você acha que isso também afeta esse público? É importante você estar falando isso, Regiane, porque é uma coisa que tem aparecido muito em Bela Cruz, Embora se fale muito dos idosos, dos profissionais de saúde, das pessoas que já sofreram algum tipo de transtorno mental, as crianças e os adolescentes é um público que vem chamando a atenção da gente, que tem aparecido nas unidades de saúde, procurando ajuda, as mães, muitas vezes é a mãe quem vem buscar essa ajuda, E o isolamento social, a ausência da escola, os laços afetivos estremecidos, pela distância, com os parentes, com os amigos, todo o tempo em casa, muitas vezes essa criança ela tem uma mudança de rotina muito repentina, muito brusca, Isso aparece muito, tem chegado muito para a gente, essa demanda das crianças e dos adolescentes. E uma característica interessante é que aparece muitas vezes, um primeiro sintoma tem sido a falta de interesse nos estudos, na escola, o baixo rendimento escolar, além dos outros
dos outros sintomas mais comuns, assim, né? As outras reações mais comuns, né? Que eles também compartilham, né? Como o medo, né? O medo de perder alguém querido, o medo de pegar a doença, a ausência, a falta de liberdade, né? Dentre outros. Também a questão da exposição, né, de ficar muito tempo no celular, né, por conta da ausência das aulas presenciais, que já vem acontecendo há mais de um ano, isso acaba trazendo também uma certa exposição, né, e a criança, muitas das vezes, acaba absorvendo muitas informações que ela não sabe lidar, não é? Podendo trazer esses problemas emocionais. Mas, Vinícius, quais seriam, né, no caso, as estratégias, algo, né, que a gente pudesse fazer para se esquivar desses problemas? De fato, assim, Regiane, o caminho precisa ser da criatividade, né? Muitas vezes a gente precisa se reinventar mesmo, ser criativo, né? Diante das possibilidades, ainda mais num município pequeno, como a gente vive, né? As dificuldades ainda são maiores. Mas, assim, um caminho importante é a manutenção, né, desses contatos afetivos com avô, avó, tios, parentes, amigos, pessoas que são importantes. Neste momento, o celular acaba sendo uma ferramenta essencial, né, ligações, videochamada, né? É importante, mais do que no diálogo, né, dos pais com as crianças, porque assim, é preciso entender como é que as crianças estão absorvendo esse momento, né? Como é que essa mudança repentina, esse contato com a finitude, com a iminência da morte, essas notícias tão negativas, é importante filtrar essas notícias. De fato, a gente tem recebido o tempo inteiro, sido bombardeado por notícias negativas, né? Tanto nas redes sociais quanto na televisão, enfim, só se fala nisso, né? Então é importante filtrar, né, essas notícias para que isso não vire um contato super valorizado, né, com a doença, com as mortes, né, com tantas informações negativas, né, e o diálogo, né, do pai com a mãe, com a família, entender que tudo isso vai passar, né, é preciso ter consciência de que a gente está vivendo isso, né, tomar as precauções, mas o entendimento também, e é preciso colocar isso para a criança, né, de uma forma que não a apavore, né, deixando também transparecer a mensagem de que isso passa, né, que é um momento difícil, mas que ele vai passar. Isso mesmo, gente, é como o Vinícius está dizendo, o momento é esse, né, que a gente está vivendo. Infelizmente, é tentarmos ter paciência, se cuidar, não é? Porque tudo é muito incerto, porém a gente tem a esperança de dias melhores, certo? Então, pessoal, esse era o nosso recado, era isso que a gente queria passar para vocês hoje, esclarecer um pouquinho, né, sobre esse contexto aí epidemiológico que a gente está vivendo relacionado à saúde mental. Espero ter podido ajudar e até a próxima. Governo Municipal de Bela Cruz, construindo uma nova história.